Seja muito bem-vindo ao meu, Ao seu, ao ao nosso nosso podcast podcast Unijovem. Unijovem. Pois é, Silvio. Quem diria que você estaria aqui? Pois é, estou aqui hoje. Eu queria saber antes, na verdade, quem que teve a ideia dessa introdução, dessa apresentação da gente. Foi tu, né? De É, fazer o foi meu, o eu, seu. Silvio. Tá bom. Ela no Daily Vlog botou, colocou aqui, ela tá amando fazer o meu, o seu, É, o nosso. enfim, seja muito bem-vindo, querido telespectador que está aí nos ouvindo, nos vendo, nos escutando, né? Isso. Que é a mesma coisa que ouvindo, mas nós queremos lhe dar as boas-vindas, que você se sinta muito à vontade durante essa conversa e que prazer ter você aqui conosco, para que a gente medite um pouco na palavra de Deus e medite no tema de hoje, que a gente está muito ansioso, que é vivendo pelo que é Eterno. eterno. Muito bem. Estou muito feliz também de estar podendo participar aqui. Todos vocês que estão assistindo, nos escutando, também com a nossa irmã Ruth. E hoje nós temos uma convidada especial. Muito especial, eu acho. Para lá Acho de não, tenho especial. certeza, né? Tenho certeza. Ela é missionária aqui pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Há, vai fazer já uns 30 aninhos. Desde 1996. Ruth, o que é que você estava fazendo em 1996? Eu não estava viva, né, É, eu para a também gente não. A maioria começar. dos jovens não estava. Eu também não estava. Ela foi para a missão ainda solteira, mas logo depois já casou com o pastor Nelson, que é guineense, e hoje é mãe de 2 filhos. Quem é? Nossa querida irmã Mísia Costa. Muito Mas, bem. senhor, irmã Paz Mísia. do Senhor, seja muito bem-vindo, irmã Mísia. A paz do Senhor, queridos. Um prazer muito grande estar aqui. Estou muito feliz. Estou até me sentindo mais jovem aqui no meio de vocês. Oh, A meu senhora é, a Deus. senhora é. Não Com passou dos certeza. 18, entendeu? Amém. Obrigada pela parte que me toca. Amém, irmã Mísia. Como a gente já disse, é um prazer estar aqui com a senhora hoje. A senhora é uma referência para cada um de nós. E eu queria que a senhora começasse contando um pouquinho sobre quem a senhora é, né? Eu já apresentei aqui, mas como eu falei, a senhora foi enviada na missão ainda em 1996, na época do pastor José Leôncio ainda. Eu acho que é o único dos missionários, que foi enviado ainda na época do pastor José Leôncio, né? E Acredito solteira, eu. E né? solteira. Missionária solteira. Então, e isso do tempo, eu acho que acaba fazendo com que, porque é o que acontece, a maioria dos pastores, missionários que foram enviados, acho que foram enviados há 5, 10, 15 anos, digamos. A senhora faz muito tempo, então faz até um distanciamento da gente, e muita gente até não conhecer tanto a história da senhora. Então acho que seria interessante a senhora se apresentar um pouquinho sobre a senhora e sobre como foi o chamado missionário e ter ido à missão, de fato. Uhum. Ok, eu estou organizando minhas ideias aqui para ver como é que eu começo. A melhor maneira de começar é pelo começo, né? É verdade. Então, eu sou a, eu sou a última filha de uma família de 9 irmãos. Meu pai era militar, aqueles austeros, e um homem de Deus, diácono da igreja, era, era superintendente da escola dominical do eu era criança. E minha mãe, também uma mulher de fé, uma mulher piedosa, nasci num lar evangélico, graças a Deus. E, assim, tudo começou, eu acho que quando eu era muito pequena. Eu tenho que começar de quando eu era criança, porque realmente a minha história ela é totalmente sui generis, ela é bem diferente daquilo que é o convencional. Não só na nossa igreja e naquele tempo, mas até para hoje mesmo é, é uma história diferente. Uhum. Imagina, eu tinha 4 anos, ainda não tinha 5 anos de idade, e o meu pai ele sempre orientava a gente a não participar das festas da escola. Na verdade, não só nos orientava, mas ele já avisava a direção da escola antes de nos matricular que os meus filhos não participam de festas de São João, de Carnaval, aquelas festas que as escolas chamam folclóricas, né? Uhum. Porque nós somos crentes. Ele, desde cedo, me ensinou a responder. Quando alguém lhe perguntar, você diga que é crente. Uhum. Então, eu já sabia, porque o meu pai, o que ele falava era lei. Tudo que ele dizia era assim que eu aprendi a obedecer. Nunca tive dificuldade de seguir regras. Então, enfim, eu lembro que era uma época de São João e eu estava na escola, já não podia participar de quadrilha nem daquelas coisas, porque eu sabia que eu era crente, os crentes Uhum. não
participavam daqueles tipos de eventos e tal. Enfim, eu estava assistindo o ensaio da quadrilha para depois eu fazer um desenho ou fazer alguma atividade, mas participar mesmo não. Uhum. Então, esse eu estou começando por aí, só para vocês terem uma ideia, porque eu considero esse como o primeiro momento em que Deus tocou no meu coração e falou alguma coisa para mim. Eu só tinha 5 anos incompletos, mas ele estava fazendo uma base de alguma forma, né? Muito nova. E eu lembro que o meu pai, ele desde criancinha que a gente sabe o que significa relatório, a palavra relatório. Porque quando a gente ia para algum lugar, sem ele, quando chegávamos em casa, a gente tinha que dar o relatório, explicar tudo o que aconteceu. E depois que a gente dava aquele relatório, explicava, ele orava na nossa cabeça. E Uhum. ele dizia: vem aqui, então papai vai orar pela sua mente, para que nada daquilo que você ouviu desça para o seu coração, para que você Uhum. esqueça de coisas ruins, para que só fique coisas boas. E era uma prática já normal lá em casa, né? Então, daí eu lembro que eu estava nesse ensaio da quadrilha lá, assistindo para depois fazer alguma atividade. E tinha uma menina que ela sempre me incomodava, porque ela me perguntava por que eu não participava das coisas. E eu dizia: porque eu sou crente. Eu, na verdade, não sabia nem explicar detalhes, eu só sabia repetir o que meu pai falou, né? Então eu dizia: porque eu sou crente, porque eu sou crente. E ela fazia muito, tipo, bullying, né? Me gozava por isso, fazia troça de mim, tá? Mas nesse dia, especialmente, eu acho que perdi a paciência e falei algumas coisas que o meu pai não me orientou para falar. Uhum. Ela falou para mim: por que você não está participando do ensaio com a gente da quadrilha? Eu falei: porque eu sou crente. Aí ela falou: eu não gosto de crente, crente é muito preso. Quando ela disse isso, eu respondi tão duro, eu falei assim: eu prefiro estar presa com Jesus do que solta com o diabo. Aleluia. E, e, e isso meu pai não me ensinou, veio na hora, eu falei, né? Então, quando chegou em casa, eu expliquei para ele, era o relatório, eu dei, eu expliquei, ele ficou encantado com a minha resposta, ficou feliz, e disse assim: olha, você tem coragem de falar isso na igreja, na escola dominical, no domingo? Papai vai explicar tudo para os irmãos e depois eu coloco na cadeira, em cima da cadeira, e você fala no microfone só a sua resposta para a menina, para a sua colega. Só que o que me chamou a atenção na conversa dele foi a palavra microfone. Eu falei: uau, vou falar no microfone. Eu concordei, né? Então, quando chegou no domingo, demorou muito aquela semana para passar, mas quando chegou no domingo, ele explicou tudo para a igreja e me pôs na cadeira e eu só gritei: prefiro estar presa com Jesus do que solta com o diabo. E isso Meu fez Deus. assim, sabe? Imagina o efeito de uma criança de quase 5 anos dizer isso na igreja, no Sim, microfone. Verdade. Então os irmãos ficaram, né? Glória a Deus, aleluia, bênção, impactados. tá? E eu, com certeza, esqueceria essa experiência, eu esqueceria se não fosse o que o meu pai me falou quando nós voltamos para casa. Quando nós voltamos, ele me disse: olha, quando alguém lhe perguntar quantos anos você tinha quando você fez sua primeira pregação, diga que você tinha 4 anos, porque Deus vai usar muito a sua vida. Você ainda vai falar muito no microfone. Você vai ganhar muitas almas para Jesus. A sua vida vai ser uma bênção. E ele começou a falar aquelas coisas para mim, e aquilo começou a entrar em mim como uma semente. Porque tudo que o meu pai dizia, dentro do nosso contexto familiar, era correto, era certo, Uhum. acontecia, era uma ordem, a gente aprendeu a respeitar. Então, meu pai disse que a minha vida vai ser uma bênção. Meu pai disse que Deus vai me usar muito, que eu vou pregar, eu vou falar no microfone, eu vou ganhar umas para Jesus. Então, é isso mesmo que vai acontecer. Então, isso eu guardei no meu coração. Uhum. E eu considero esse o primeiro toque de Deus através dele. Talvez nem ele mesmo soubesse o quanto isso ia fazer tanto efeito na minha vida. Por isso que eu incentivo sempre os pais a abençoarem seus filhos, mesmo quando estiverem chateados, nunca tirar a palavra que possa marcar de forma negativa, porque às vezes aquilo que a gente pensa que não está entrando na mente, está descendo para o coração, e lá na frente pode produzir frutos bons ou ruins, né? Então,
passou-se muito tempo e quando eu tinha 15 anos, o meu pai faleceu num acidente de carro. Ele era advogado da igreja também. Eu lembro que naquela noite foi o pastor Leôncio e todo mundo da diretoria lá na nossa casa. É um dia bem especial, porque era 31 de dezembro e nós rompemos o ano no velório. Foi bem difícil para nós. E eu fiquei Imagino. muito triste, né? Porque o meu pai era muito apegado a mim e eu a ele, como a última filha. E uma coisa muito interessante, é que naquela semana que ele ia falecer, numa sexta-feira, ele viajou e aconteceu um acidente onde a vida dele foi partiu, né? A vida dele foi ceifada. Mas na quarta-feira da semana que ele ia falecer, uma coisa super interessante. Ele me chamou no escritório e ele falou: "Olha, o seu pai vai viajar." E eu disse: "Para onde?" Ele falou: Não quero falar sobre a viagem." Eu falei: "O senhor volta quando?" Ele disse: "Eu não sei. Eu não chamei você aqui para falar da viagem. Eu chamei você para dizer que você precisa fazer de Jesus o seu melhor amigo. Deve tomar o exemplo dos seus irmãos mais velhos. Você deve se apegar com Cristo. Porque eu estou conversando com você aqui agora, mas amanhã ou depois eu posso não estar." E eu não estava entendendo nada do que ele estava dizendo. Eu tinha 15 anos. E ele disse assim: "Eu sei que você é só amiga do Evangelho. Você está acostumada a ser crente. E se você quiser encontrar comigo na eternidade, você não pode apoiar sua fé na fé do seu pai ou da sua mãe. Você tem que entrar no caminho e permanecer no caminho." E eu não estava entendendo, mas como era o meu pai que estava dizendo, eu estava concordando com tudo. Ele estava sempre certo na minha mente, né? Uhum. Só que ele falou aquilo, mas ele não disse mais nada. Ele só disse isso, que eu precisava fazer de Jesus o meu melhor amigo, que se eu quisesse encontrá-lo na eternidade, eu precisava é, entrar no caminho e não me apoiar na fé dele e na fé da minha mãe. E terminou nossa conversa, ficou assim. 2 dias depois, aconteceu o acidente e ele faleceu. No mês de janeiro do ano seguinte, eu estava de madrugada no meu quarto, eu estava sentindo muita falta do meu pai, eu estava chorando por saudade. E naquele momento, o Espírito Santo encontrou um espaço no meu coração para me convencer do meu pecado. Porque eu tinha 15 anos, eu não tinha consciência de que eu precisava nascer de novo, porque era como eu me sentia como que eu tivesse nascido na igreja já. Eu nasci num lar evangélico, mas Uhum. é como diz, né? Filho de peixe não é filho de crente, não é crentinho, né? É verdade. Acontece. Eu naquele janeiro, naquele janeiro eu chorei e pedi a Deus: "Meu Deus, eu quero tudo que o Senhor planejou para mim." Meu pai disse que eu preciso entrar no caminho, que a minha fé não pode depender da fé dele nem da minha mãe. Então eu quero ter uma fé pessoal, eu quero ter uma experiência pessoal. Se falta alguma coisa em mim para que eu possa entender o que significa viver na eternidade com o Senhor, encontrar o meu pai na eternidade, eu quero tudo, Senhor. Se tiver alguma coisa, eu me arrependo dos meus pecados, me perdoe. Mas naquela altura, eu já era eu era adjunta da escola dominical, no tempo central mesmo. Uhum. Aos 15 anos, eu já cantava no conjunto Musipaz, que hoje é o coral jovem, né? Eu participava do evangelismo no domingo à tarde, eu cheguei a ser secretária da campanha, depois, né, bem depois disso. Mas, enfim, eu era ativa na igreja, mas eu precisava nascer de novo e eu não tinha entendido isso. E o meu pai falou isso para mim. Naquela noite, naquela madrugada, o Espírito Santo me esclareceu. E eu vivi Uhum. uma experiência real, não assim, quando eu tinha 15 anos. Uhum. Mesmo sendo tão ativa na igreja, participando de todas as atividades e Uhum. sendo adjunta da escola dominical, A da senhora, classe das a crianças. senhora acha Enfim, que foi a partir daí? tinha realmente um plano. E a primeira coisa que aconteceu comigo, depois que eu vivi essa experiência de novo nascimento, eu posso dizer,
foi eu lembrar daquela palavra que o meu pai me deu quando eu tinha quase 5 anos. Ele me disse: a sua vida vai ser uma bênção. Você vai falar muito no microfone, você vai ganhar muitas almas para Jesus. Então eu disse: Senhor, eu quero isso aí, eu quero. E aquele fogo, né, de trabalhar para Deus, aquele desejo, começou a arder no meu coração. E eu comecei a fazer tudo que eu pudesse para servir, para participar, para me engajar nas atividades. Cada vez que eu servia mais a Jesus na igreja, mais eu queria. E isso começou aos poucos, sem eu perceber, me diferenciar um pouco do meu contexto, né? Como jovem, adolescente na igreja. Eu estava sempre sedenta de fazer mais. Quando eu tinha 17 anos, eu tive uma experiência que foi um virar de página. Tá? Eu considero assim, o momento em que o meu propósito de vida ele começou a ficar bem mais esclarecido para mim. Eu me vi, eu posso dizer a vocês, eu não estava sonhando, estava dormindo, eu não sei o que foi que aconteceu, mas eu me vi como se eu tivesse, sei lá, me transportado, eu não posso explicar isso. Mas eu me vi numa tribo de índios africanos. Hoje eu sei que não existem índios africanos, existem africanos. Sim. Mas aquele ambiente, aquela aldeia, para mim, o mais próximo que eu posso identificar era como uma aldeia de índios no Brasil. Mas eu sabia que aquilo era na África. E eu via uma mulher de tronco nu, com um menino amarrado nas costas, ela estava pilando num pilão de madeira bem grande, e eu via muita pobreza, muita sujeira. Quando eu olhava assim, eu via o mar, e eu entendi que aquela aldeia era numa ilha, né? Eu chorava, porque eu via a necessidade espiritual daquele povo. De repente, naquela visão, eu já não estava naquela aldeia, eu estava do outro lado do continente, na praia, falando em cima de uma duna para muitas pessoas e contando a necessidade daquele povo para que outras pessoas pudessem atravessar aquele mar para chegar naquela ilha e contar a palavra de Deus para eles. E nesse contexto, assim, eu despertei, eu voltei, sei lá. Ali, naquele momento, eu não falei nada para ninguém, mas eu guardei aquela experiência, assim, tipo, eu vou para a África, Deus vai me levar para a África. E eu tinha 17 anos. Uhum. Dali para frente, sinceramente, vocês não têm noção. Tudo que eu fazia dali para frente era já programando a minha viagem. É por isso que eu digo que é uma coisa meio difícil de explicar, porque muito pessoal, muito, muito pessoal mesmo. Então, até o pente que eu comprasse, eu tinha que comprar um pente caro, resistente, bom, porque quando eu chegasse na África, Era fé mesmo. tudo, não tinha perspectiva nenhuma. Eu era só uma menina de 17 anos que estava ainda para entrar na universidade. O que é que eu ia fazer? Como? Eu não sei como, mas eu ia. Não sei quando também, mas eu tinha certeza. Porque era um conjunto de coisas que se somavam nas minhas experiências pessoais desde que eu tinha 5 anos. E aquilo foi sendo construído. É por isso que uma das palavras-chave da minha vida é convicção. Foi a primeira coisa que Deus colocou, é que Ele ia fazer. Eu não sabia como. Mas, vou dizer uma coisa para vocês. Uma das primeiras coisas que a gente deve fazer para entender o propósito de Deus é abrir mão do direito de entender. A gente não precisa entender, a gente só precisa confiar. Se a gente confiar, todas as coisas, não uma ou outra, mas todas conjuntamente vai cooperar para o bem, para que o propósito de Deus seja cumprido. Eu não entendia tudo até aquela altura, na verdade eu não entendia nada, mas eu fui vivendo, eu fui dando os passos e à proporção que o tempo foi passando, Deus foi responsável, se responsabilizando em juntar as peças e fazer as coisas acontecerem. O tempo passou, né? Eu tinha 17 anos quando isso aconteceu, eu tinha certeza que eu ia para a África, não sabia como nem nada, mas eu comecei a estudar sobre o continente africano e eu vi que tinha mais de 50 países. Então eu falei, eu não vou para 50 países, eu preciso saber onde é que Deus quer me levar. E eu comecei a orar, e quando eu fui fazer a universidade, eu fiz letras. Eu fiz letras e farmácia.
porque eu pensei, letras era o que eu queria, e farmácia era o que eu acho que seria útil para a África, já que eu nunca fui ligada com medicina, nunca pensei Uhum. nisso. Né? Eu falei, medicina não vou, porque eu não tenho jeito para essas coisas, mas pelo menos farmácia para saber mexer com remédio para ajudar o povo na África, eu acho que é um bom curso. E eu Uhum. fiz, só que eu passei em primeira chamada, né, primeira entrada nas letras e segunda entrada em farmácia. Então eu desprezei farmácia, porque para mim, naquele momento, Deus estava falando comigo sempre através de tudo. Tudo era Uhum. eu entendia como uma direção de Deus. Uhum. Então, quando eu vi letras, eu falei, não, se eu passei primeiro em letras é porque eu não devo cursar farmácia. Então, eu deixei farmácia, entrei em letras. Só que letras era um curso, letras vernáculo, ali na Fafiri, Uhum. na Conta Boa Vista. Então, só tinha português, literatura e latim. Não tinha língua estrangeira no meu curso. Então, eu já identifiquei. Eu falei, ó, se eu não tenho língua estrangeira, só tenho português, literatura e latim, então eu vou trabalhar, Deus vai me levar num país africano de língua portuguesa. Então, essa foi a minha conclusão. Daí, aqueles 50 e tal países, eles já diminuíram para 5. Uhum. Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Angola. Uhum. Aí eu falei, pronto, agora já tenho que orar só por esses 5 países. Eu comecei a orar pelos 5 países, para Deus mostrar qual deles que eu iria. Então as coisas foram se funilando, foram acontecendo. E quando eu fui para o Instituto Bíblico, porque, na verdade, eu queria muito fazer o Instituto Bíblico, porque eu entendia que eu precisava me melhorar, né? Aprender mais a palavra, estudar, me preparar teologicamente, tudo. Só que na época, na minha época, nós não tínhamos essa bênção que a gente tem hoje, né? A nossa faculdade teológica que nós temos hoje é uma bênção, os jovens Sim. nossos da Unijovem aproveitar para. Não é para Uhum. você ser pastor, não é para você ser missionário, é para você ser um crente habilitado, capacitado Sim. para servir melhor, seja como professor de escola dominical, como maestro doutoral, como líder de discipulado, seja como for, mas o curso de teologia cabe para qualquer um de nós, né? Para qualquer jovem. Irmã Mísia, a senhora contou um pouquinho da sua história e a gente entendeu um pouquinho do Bem seu pouquinho. contexto, bem pouquinho. A gente entendeu um pouquinho do seu contexto. E a minha dúvida surgiu enquanto a senhora estava conversando com a gente, foi no sentido de quando a senhora despertou para viver pelo que é eterno, né? A gente viu ali que teve a morte do seu pai, o falecimento dele, e ali foi já um ponto para a senhora, né? Quando foi que a senhora disse: "Eu necessito viver pelo que é eterno e não somente pelas coisas daqui dessa terra"? Quando eu tinha 15 anos, depois do falecimento do meu pai, quando eu considero aquela experiência de novo nascimento, eu me Uhum, entreguei para Deus. Ele leva muito a sério aquilo que a gente fala para ele. Se tem uma pessoa que nos leva a sério, é o Senhor. E eu falei para ele que eu queria tudo que ele tinha programado para mim. uhum, Eu não queria fazer a minha vontade. Eu me lembro que eu orei naquela época, naquele período, muitas vezes. Um dia eu estava orando e eu pedi a Deus assim: Senhor, não deixe que nada ocupe o primeiro lugar na minha vida. Eu quero que eu seja o primeiro em tudo. Eu quero. Eu insistia tanto com Deus sobre esse ponto. Eu quero que o Senhor seja o primeiro. E um dia o Espírito Santo falou bem claro no meu coração: eu nunca vou ser eu nunca vou ocupar outro lugar na sua vida que não seja o primeiro lugar, uhum. porque eu não costumo ocupar um lugar que não é meu. Nossa. O meu é sempre o primeiro lugar. Em qualquer área da sua vida, quando você me procurar e não me encontrar no primeiro lugar, isso significa que eu não estou em lugar nenhum. Uhum, Então, a partir daquele momento, daquele dia, daquele período, né, foi depois que aos 15 anos, esse foi o momento uhum, da virada. Quando eu entreguei a minha vida para Deus, ele me levou a sério e eu queria que ele fosse o primeiro na minha vida. Ele disse que ele nunca vai ser o segundo, porque ele não ocupou o segundo lugar. uhum, Então, eu quis viver para o propósito, sabe? Custe o que custar, aconteça o que acontecer, eu estava disposta. E foi aí. Foi aí que as coisas uhum. começaram a acontecer. Uhum. A gente ouviu a senhora falando também Eu sobre era muito.
o quesito emocional, né? Que a senhora esperava ali, alguma coisa daqui de Recife, de Recife não, de Pernambuco, né. E a senhora começou a falar ali da questão de relacionamento, e a senhora percebia que aqui não tinha ninguém para a senhora. Até a senhora, Pois. despertar para ver que Deus teria algo com a senhora sem ser com alguém daqui. Foi realmente a virada de chave quando aquela irmã chegou na senhora e falou algo, ou a senhora foi percebendo, assim, na prática, com o caminho que Deus foi trilhando, ou a senhora disse: "Não, isso aqui, Deus já me mostrou que não é aqui e eu não vou insistir em procurar aqui"? Ah, entendi. Não, quando ela falou, eu vi uma possibilidade de explicação para aquela minha situação, de não ter Uhum. ninguém nunca, e de ninguém me procurar. Então eu falei: "É, vai que é isso aí, né". Aham. Só que se aqui, ou aliás, estando aí no Brasil, naquele contexto, eu já não podia procurar ninguém, não tinha ninguém me procurando, imagine se essa pessoa estivesse fora. Então eu não tinha realmente que me preocupar com isso, porque eu não sabia mesmo como é que ia acontecer. E Aham. quando aconteceu de a igreja concordar em me enviar, aliás, me abençoar para que eu pudesse vir à África como solteira, aí eu descartei completamente a possibilidade de casar, porque agora quem já não queria era eu. Porque a minha motivação inicial era para casar para vir para o campo, porque a igreja não enviava solteiro. Mas como a igreja abençoou a minha vinda, Uhum. então para que eu ia casar mais? Agora casamento talvez fosse atrapalhar, porque vai que dizer, ah, tá vendo? Ela foi solteira, inventou de casar depois. Então eu tinha muito medo, eu não queria Sim. mais casar. Eu queria só vir para o campo, entende? Eu Uhum. não fiquei mais com aquela ideia de casamento. A ideia de casamento realmente, literalmente, veio de Deus. A senhora mirou Porque no que ele, era por causa do eterno. projeto dele, que a gente executa hoje. Uhum. Uma das Exatamente. coisas uma das Por coisas causa do que mais ele tem, do que ele tem feito hoje. Uhum. verdade. Uma das coisas mais bonitas que eu achei da história da senhora, e assim, a gente chamou a pessoa certa pra esse É podcast, eu tenho verdade. certeza. Porque muitas das vezes, eu não vou mentir, eu vejo as histórias da maioria dos missionários, dos pastores, e assim, o chamado missionário da maioria veio um anjo do céu, teve 3 profecias, teve alguma coisa, sonhou com a esposa que ia Sim. casar, e às vezes eu fico, meu Deus do céu, eu não vejo isso acontecer nem comigo, nem com meus amigos, a gente tá louca, tem muita coisa errada na gente. E eu vi na história da senhora, uma história de, querendo ou não, muitas vezes uma certa incerteza sobre o futuro, de ver Deus falando em coisas pequenas muitas vezes. Acho que a maioria teria um sonho e diria: "Tá, tive um sonho, tá bom". A maioria veria as coisas, as portas foram se abrindo e veriam de uma forma natural. Mas a senhora conseguiu ver aquilo, não apenas olhar com um cenário que a maioria veria, mas conseguiu focar realmente, né, qual é o foco do que a gente tá falando aqui, que é ver sobre o que é eterno. Vendo pelo que é eterno e não somente naquilo que nós podemos ver. O que é que fez a senhora ter essa convicção, essa e continuar, sabe, não desistir, mas saber que Deus estava ali naquele lugar? Relacionamento. Relacionamento é o segredo, sabe? E é um conselho assim que eu dou a minha própria experiência. A gente tem a tendência, principalmente jovens, né? Tem a tendência de fazer separação entre vida secular, da vida espiritual ou da vida com Deus. Não, para mim não. Eu acho que a gente pode transformar aquilo que a gente chama de vida secular num lugar de encontro com Deus, sabe? Toda vida ela é espiritual quando ela é vivida com Deus, em Deus e para Deus. Então, desde muito cedo, no processo que Deus utilizou para me preparar para cumprir a vontade dele, eu não sei explicar como, porque não foi uma lição pontual, foi um processo. Uhum. Eu nunca tentei equilibrar duas vidas, sabe? Uhum. Eu só vivi uma só vida, só a vida com Deus em tudo. A senhora nunca Então, quando tentou. Jesus, se torna o centro, a Bíblia diz que ele ama a verdade no íntimo. Uhum. Ele conhece o nosso coração. E ele sabia lá no fundo do meu, desde muito jovem, muito nova, que eu queria fazer a vontade dele. Então, quando Cristo passa a ser o centro, aquilo que se chama secular deixa de sufocar a gente, sabe? Sim. E a gente começa a saber que você está inserido dentro de um propósito. Você descobre que é muito maior do que aquela caixinha que, às vezes, o sistema, as pessoas, a sociedade quer colocar você lá dentro. Deus tem um plano maravilhoso e lindo para Amém. cada.
Ele tem um lugar para cada crente no seu reino. É E é verdade. preciso somente que a gente frutifique onde o Senhor nos plantou. Eu queria saber onde Ele queria que eu frutificasse. Eu descobri, mas eu não sabia como chegar lá. Então eu me entreguei e deixei as coisas acontecerem Uhum. e as portas foram se abrindo e eu fui dando passos e os improváveis foram se confirmando e eu acabei parando aqui. Eu vim para 3 meses, era somente para ir. Eu vim depois a igreja dizer, tá vendo? Pronto, já fez sua vontade, agora fica aí, vá, esteja, continue conosco. Mas só que aconteceu de foi ficando, foi ficando. Eu cheguei, uma orientação que o pastor Leôncio me deu, minha filha, chegue lá, observe, sirva, não vá abrir igreja não, viu? Não vá abrir igreja não, você só Ui. sirva. Por quê? Aí você me pergunta, mas qual foi seu link? É uma coisa que todo tem. Qual foi seu link lá na Guiné? Como você chegou na Guiné e caiu de paraquedas? O meu segundo ano no seminário, eu estudei no quarto, eu morei no quarto Guiné-Bissau, né? Aí no segundo ano do seminário, chegaram 4 africanos naquele mesmo seminário. Então, eu fiquei assim, uau, agora eu estou vendo pessoas de Guiné pertinho de mim. Uhum. E eu me tornei amiga, né? Amiga, colega de seminário desses africanos. E eram as únicas pessoas que eu conhecia. Então a gente mantinha contato. E quando eu fui, a igreja me permitiu ir em contato com esses irmãos que já eram pastores lá na época, né? Eles já tinham feito seminário voltado para a Guiné e eram pastores aqui. Meus colegas de seminário, que agora, naquela época, já eram pastores. E foi eles que me receberam só para eu passar 3 meses. Mas nesses 3 meses, aí faz uma coisa ali, faz uma coisa ali, eu fui ficando, fui ficando. E eu só voltei ao Brasil depois de 1 ano e 8 meses. Uhum. E interessante é que quando fez 1 ano e meio que eu estava na Guiné, eu recebi uma carta da nossa igreja, do pastor Leôncio, do pastor Almeida, da diretoria da igreja, me pedindo para voltar, porque eles tinham acertado para que eu fosse efetivada, oficializada como a primeira missionária solteira da igreja. Nossa. Era isso que ia acontecer comigo, mas àquela Uhum. altura, Deus já tinha. É outro capítulo complicado para contar em pouco tempo, mas A gente entende. aí fica a questão. E o casamento? E como você conheceu? E como a igreja aceitou? E como, entende? Muita Aham. coisa para responder. Mas isso Aham. pode ficar para outro dia. Só que, Verdade. quando eu voltei, eu tive a oportunidade de explicar tudo para a igreja, como as coisas estavam lidando. Eu não tinha nenhum compromisso com meu esposo. Eu não tinha nenhum compromisso com ele. Eu coloquei só a situação para que a igreja estudasse o caso, entendesse e aceitasse. Se eu recebesse a mesma bênção da igreja para aceitar aquela união, aquele casamento, eu casaria, eu aceitaria. Mas se eles não aceitassem, eu também não ia aceitar, não tinha Uhum. compromisso nenhum. Por que o detalhe? Porque no dia que eu cheguei aqui em Guiné-Bissau, naquela madrugada que eu cheguei, amanheceu o dia, eu entrei numa única livraria que tinha aqui na época, evangélica, e não tinha Bíblia, não tinha livros, muito interessante chamar de livraria. Mas tinha alguns cartões postais. E tinha um único cartão postal que era a exata imagem da mesma mulher que eu tinha visto 12 anos antes, com a saia de palha, com um bebê amarrado nas costas, pilando no pilão e aquele mar. Então eu questionei ao irmão que estava trabalhando na livraria e eu disse, olha, eu quero ir para esse lugar aqui, onde é? Quando eu virei, estava lá, Arquipélago dos Bijagôs, a etnia Bijagô. Uhum. E daí ele disse, não, você não pode trabalhar lá, porque os Bijagôs, eles são a etnia que menos se deixou influenciar pela colonização. Eles vivem nas ilhas, você não pode ir para lá, você só pode ir para lá casada ou com uma equipe de missionários, sozinha, solteira, você não pode ir. Eu falei, não sei, mas um dia eu vou para lá, um dia eu vou trabalhar lá. Eu encontrei aquela mulher da minha visão, naquele cartão postal, ela morava nas ilhas, então eu quero ir para lá, isso que eu pensei. Uhum. Agora, só para resumir, por que tinha que ser esse meu esposo? Porque ele é bijagô. E ele tinha um chamado para trabalhar com o povo dele, que é o povo bijagô. E ele, muita gente no Brasil ficou pensando, a missionária foi solteira, ganhou africano para Jesus, depois ganhou para ela,
me casaram. Não foi isso. O meu marido, ele tem 8 anos mais velho que eu. Ele converteu quando ele tinha 4 anos de idade. Aliás, desculpa, a mãe dele converteu quando ele tinha 4 anos. E ele tinha 6 anos quando ele se converteu. Na escola dominical, e ele disse, um dia eu vou crescer, eu vou ser homem, eu vou casar e eu vou voltar para o meu povo, para nenhuma criança crescer sem pai como eu. Porque quando a mãe dele converteu, o pai dele, por causa do evangelho. Então ele ficou sem pai e ele fez essa promessa quando ele converteu na escola dominical. Eu não tinha nem nascido, então não foi ele que foi a resposta da minha oração. E nem do propósito, fui eu que fui resposta à oração de uma criança, entende? Então eu tinha muito testemunho para contar, que tinha muitos indicativos que mostravam que aquele rapaz, aquele jovem, podia fazer parte do plano de Deus e do propósito que ele tinha comigo para ganhar os bijagões. Mas como é que eu ia fazer isso? Eu vim solteira, eu não podia me casar. Então eu levei todo esse contexto para a igreja e eu disse, eu voltei. Se o pastor concorda, se o pastor entende, pelo Espírito Santo, se Deus lhe disser que esse é o rapaz e que eu devo voltar para casar e trabalhar para Deus e ganhar esse povo de Jacó, eu vou. Se o senhor disser que é para eu ficar aqui, eu fico. Se o senhor disser que é para eu não casar, eu não caso. Então, foi toda uma situação, o pastor fez reunião da diretoria, fez reunião da convenção, em algum lugar, no ano de 1997, em alguma ata da convenção, tem lá aquela reunião, porque eu fui autorizada a entrar, explicar para os irmãos, e foi aprovado na convenção o nosso casamento, a igreja abençoou, e o pastor disse que vinha até aqui para nos casar aqui. Eu falei, não, pastor, Deus vai fazer alguma coisa, porque eu não quero casar lá, não. Quero casar aqui. E Deus fez tudo, e a gente casou no Brasil. Mas aí já era ano da guerra, era em 98 que nós casamos, tá? Enfim, foi por isso que aconteceu o casamento, porque a igreja abençoou o casamento e acompanhou tudo, entende? Então foi assim, é uma história de vida, sabe? Não tem como contar um caso pontual ou outro. Uma coisa que encadeia com a outra, linka, é tudo linkado, é É por tudo isso. conectado, Mas foi né? assim. Tudo Estamos hoje conectado. trabalhando com os bijagôs. Estamos trabalhando com aquele povo nas ilhas de Guiné-Bissau. Já temos a igreja, a missão já tem 6 igrejas, tem obreiros, muita gente, graças a Deus, convertida, e o trabalho caminhando, graças a Deus. Uma coisa que a gente consegue ver claramente na sua vida é essa questão da senhora, pelo menos até tudo que eu escutei agora, a senhora não pede muita confirmação a Deus. Eu não sei se eu tô conseguindo lhe explicar bem, porque hoje em dia a gente vê muitos jovens assim, e no sentido de, ok, Deus, eu sinto uma chamada de Deus para fazer aquilo, aí ele fica meio que confirmação, 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 e não acaba mais, essa E se Deus não confirma, aí fica essa fica confirmação. parado. Só que a sua história é Aí incrível. confirma a confirmação. E Deus ainda confirma e depois diz, não, outra confirmação da confirmação. Aí quer saber com quem quer casar. Aí diz, Senhor, confirma que é ela. Aí Deus confirma que é ela, da confirmação, da confirmação, da confirmação. A gente vê que a sua história, em todos os sentidos, não só em sentido de relacionamento, a gente vê que a sua história é permeada por Deus. A senhora sente uma certa direção de Deus no âmbito natural mesmo, no sentido de quando a senhora passou na faculdade para entrar para tal curso, quando a senhora precisou se mudar do estado, e lá a senhora ficou em tal quarto, e a senhora já agarrou e disse, esse é o país que eu vou, sabe? A gente não vê a senhora parada muito, meu Deus, será que eu vim aqui fazer, seria uma escola de missões, né? Entre aspas, não sei se a gente pode chamar assim, uma escola teológica, né? Curso teológico com especialização em missões. Isso. Então, meio que a gente pode chamar aqui de uma escola missionária, e a senhora foi para lá, aí a senhora não ficou pensando enquanto estava lá, meu Deus, será que esse é o meu lugar de estar? Não, a senhora foi e disse, eu tenho certeza que é convicção, acho que foi uma das palavras que inclusive a senhora citou. Eu tenho convicção daquilo para uma a qual palavra-chave da minha vida é isso. Deus está me chamando. Então, eu fiquei pensando aqui como a senhora poderia
traduzir isso para a gente, essa convicção que a senhora teve de assumir inúmeros papéis, desde: "Não, meu chamado é realmente missionário e eu vou bancar isso mesmo que seja sozinha", não em rebeldia, porque a gente ouviu toda a sua história, né, a gente quer deixar isso bem claro, porque o podcast vai ser ouvido aí por muitas pessoas, mas a gente viu claramente, a irmã Mizia contou a história e foi debaixo de uma ordenação, a liderança estava de acordo, tudo muito certo, Sim, sim, mas é sim, é sim. muita Eu não coragem. podia ser enviada como missionária oficial da igreja naquele período. Eu não podia, porque não existia espaço estatutário nem nada nesse sentido. Até hoje mesmo, a igreja não... Mas o pastor reconheceu. E eu agradeço muito a Deus pela vida do nosso pastor Leôncio, pela memória dele, pelo pastor Almeida, por aquela diretoria naquela época, porque eles conseguiram encontrar uma jovem no meio da multidão e confiaram e acreditaram naquele chamado, Uhum. mesmo que eles não podiam me enviar oficialmente, nem a igreja me enviou oficialmente como missionária, mas me abençoaram, concordaram, eu fui à Sim. frente, eu tive tempo de ser despedir da igreja, receber oração para poder viajar, Aham. e depois eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor presidente, do nosso pastor Ailton, porque eu sei que quando ele entrou, foi justamente a minha virada, né? Porque eu passei de missionária solteira, que não era missionária, era só uma missionária abençoada, Aham. conhecida, mas sem ter sido enviada oficialmente, para Uhum. missionária oficial da igreja, casada. E eu As lembro que o nosso pastor presidente, o pastor Ailton, ele mesmo disse para a gente, olha, nós fomos para Moçambique, casamos em 98 e foi muita Uhum. sabedoria do nosso pastor Ailton, nosso pastor presidente, porque ele nos chamou depois do nosso casamento. Ele só não estava no casamento porque ele estava na despedida da igreja de São Lourenço. Aham. Mas depois nós fomos acolhidos, nós fomos orientados, abençoados, e ele nos chamou, eu me lembro, e ele disse, olha, nós ficamos ainda um ano aqui no Brasil, aí no Brasil, depois de casado, porque o país estava em guerra. Naquele ano de 98, Guiné-Bissau tinha guerra, a gente não podia voltar. E ele nos falou, olha, o lugar de missionário é no campo. Vocês não podem voltar para Guiné porque está em guerra. Mas, ao mesmo tempo, mesmo que vocês voltassem para Guiné-Bissau, vocês, vocês estão numa zona de conforto do Nelson, né, do meu esposo, e Sim. você também, porque você vai estar lá, você já conhece o país e tudo. Você ficar aqui no Brasil, você vai estar na sua zona de conforto. Aham. E nós conhecemos você como solteira, a gente conhece você como casado. E seu esposo a gente não conhece. Então a gente precisa ver vocês fora da zona de conforto de todos os dois, num lugar neutro, para que a gente possa conhecer você como casada e ele como casado, como obreiros, um casal de missionários, para vocês Aham. serem, vamos dizer assim, observados Aham. e aprovados, né? E eu Aham. gostei muito disso. Foi quando o nosso pastor nos enviou para Moçambique, para a gente apoiar e trabalhar junto com o pastor Paulo, o pai do evangelista Sóstenes. Eu conheci o Sóstenes pequenininho ainda, 18 anos, lá no campo, muito dedicado, como sempre. E ficamos 2 anos em Moçambique, Aham. debaixo da orientação, da, do cuidado, né, da orientação do pastor Paulo, da irmã Marta, da família, para que depois nós fôssemos oficialmente enviados para Guiné-Bissau como missionários já da Aham. igreja efetivos, né? Então, houve todo um processo, e esse cuidado de nos proteger e de nos orientar foi muito válido. Isso já Uhum. foi trabalho do nosso pastor Ailton, do Uhum. nosso pastor presidente, que nos, vamos dizer assim, que nos herdou, né, da gestão anterior e Uhum. que nos encaixou dentro dos trilhos, né, de como devia ser dentro daquilo que a gente conhece da realidade da nossa igreja atualmente. Então a Uhum. gente fica confortável em saber que esse processo foi de Deus. Mas se Deus tinha para mim um esposo africano que morava fora do continente americano, fora do Brasil, Aham. eu tinha que ter uma porta de saída do Brasil para chegar aqui de alguma maneira. Eu não sabia como ia fazer, ou ele ir para aí. Então Deus é Sim. que escreveu aquilo, sabe? Sim. Só um detalhe que eu queria colocar aqui, que a gente está falando sobre valores eternos.
Sim. E se você for ver a palavra história, eu não sei inglês, mas eu sei que é history, né? E se você for ver essa palavra separada, story, his é dele, e story é história. A gente ouve o mundo muito dizer assim, que cada um escreve a sua história, todos nós estamos escrevendo a nossa história. Mas na minha realidade, à luz da palavra de Deus, eu não acredito nisso. Eu acredito no real significado da palavra, history, no inglês, história dele. Não somos nós que escrevemos a nossa história. Deus é que escreve a história de cada um de nós. Que, ao fim e ao cabo, é a história dele, através de nós e em nós. Ele que está escrevendo, é a história dele, é a history, é a história dele. Ele escreve a história dele, o propósito dele, quando você permite, quando você se abre, quando você se dispõe. Eu achei interessante você dizer, realmente, parece que a senhora não pedia muito a vontade de Deus, a senhora já ia. Eu não tenho como explicar, mas é isso mesmo que acontecia. E eu acho que isso tem tudo a ver com um relacionamento, sabe? Eu sempre quis ter uma intimidade com Deus. Mas não é porque eu era mais especial e nem sou. Não, não tem nada a ver com isso. Quanto mais você se aproxima, mais você percebe a sua pequenez, aquilo que você não é nada mesmo. Mas, sabe, quanto mais intimidade, mais conhecimento. Quanto mais conhecimento, mais intimidade. Oséias falou, conheçamos e prossigamos em conhecer. Então, quanto mais perto de alguém você está, ele não precisa falar tão alto para você contar a voz dele e compreender. E quanto mais você se acostuma com uma pessoa, você vai entender a voz dela. Você vai ouvir no telefone e você vai saber que ela se identifica. Eu não estou dizendo nunca, por favor, quem me ouvir, né? Depois, que os jovens não escutam a Deus, não têm intimidade com Deus. Pelo amor, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou contando Não. somente a minha história. Eu só estou contando Sim, o que aconteceu comigo. E eu não sou melhor do que ninguém. sim. O mesmo. Ele Irmã foi Mísia. cheio de desejo, vontade, planos e propósitos eternos para cumprir na vida de cada Sim, um. sim. Mas eu sei que tem tudo a ver com o espaço que a gente dá para ele. Isso eu não tenho nenhuma dúvida, não é? Uhum. Irmã Eu Mísia. estava pensando, viver pelo que é eterno. É isso que a gente está conversando, né? Eu acho que à luz das escrituras, viver pelo que é eterno, na minha experiência, significa viver a partir do que tem valor duradouro diante de Deus. E o problema é esse, é que a gente às vezes faz muitos planos baseados em coisas tão dessa vida, tão fúteis, que são cheios de elementos muito temporários, sabe? É verdade. Aí não vinga, aí não completa, aí Uhum. não dá, não gera convicção, não gera prazer. Jesus disse, buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, né? Sim. Então, quando você coloca isso numa vivência prática do dia a dia, as coisas vão acontecendo e ele vai cumprindo o seu plano, sabe? Ele vai Uhum. escrevendo a história dele, aqui plano de a história que ele quer que você viva, sabe? É por aí. Amém. Eu costumo dizer que tem duas maneiras de você fazer a vontade de Deus. Tem duas maneiras. A sua maneira e a maneira de Deus. É verdade. Eu estou no centro da vontade de Deus, eu sei que eu estou. O centro da vontade de Deus para mim é Guiné-Bissau. Mas eu posso, no centro da vontade de Deus, fazer a vontade de Deus do meu jeito. E isso não é bom. É bom quando a gente faz a vontade de Deus do jeito dele, porque ele assume todas as implicações, o que Uhum. acontece, ele cuida. Então, nós precisamos buscar uma vida cristã mais profunda, menos rasa. Mas é porque o contexto de hoje é diferente também do meu contexto naquela época. Sim, sim. Hoje, os jovens estão muito envolvidos com mídia, com uma vida muito corrida, muito imediatista, então não param para ouvir, sabe? Eu não posso dizer que a minha experiência foi única e não vai se repetir nunca. Não, pode sim. Uhum. Só que hoje o contexto é diferente. Sim, Talvez fosse mais difícil para mim se a gente tivesse sim. todos da tecnologia que tem hoje. Uhum. Irmã Mísia. Talvez eu não tivesse muito tempo de parar para ouvir, mas naquela época a gente não tinha tantos recursos, então Sim, é buscar ou buscar, sim. Irmã entende? Mísia? Porque, pronto, enfim, acho que deixa eu deixar vocês falarem.
Irmã Mísia, hoje nós estamos vivendo num mundo muito corrido, muitas vezes. A senhora mesma chegou a citar isso, e com muitos afazeres. E às vezes nós estamos olhando tanto para aquilo que está ao nosso redor, tanto para carreira, tanto para os estudos, quanto para relacionamentos, que a gente acaba se esquecendo de viver de fato pelo que é eterno. Então talvez algum jovem esteja aqui nos escutando, nos assistindo agora, e escutou toda essa história linda da senhora e diz: rapaz, eu acho que eu não tô vivendo pelo que é eterno. Então a pergunta que eu tenho para a senhora é: e quando os objetivos pessoais eles são mais importantes do que os propósitos eternos? E quando tudo isso aqui parece fazer muito mais sentido? E quando toda isso, essa correria do dia a dia, todos esses anseios, essas ocupações estão tomando conta do nosso tempo, a gente acaba se esquecendo um pouquinho de Deus. Então, qual a pergunta? Claramente? A pergunta claramente: Desculpa, não entendi e bem. quando os objetivos Eu não pessoais entendi bem. são mais importantes do que os propósitos eternos? Como conseguir conciliar tudo isso com essa correria do dia a dia? Ah, ok. Então, sempre eu só posso responder a partir da minha própria experiência, né? Sim. Desde muito cedo, eu acho que a gente tem a tendência de separar a vida secular, o trabalho secular e a nossa vida com Deus. E na minha experiência, isso nunca funcionou. A gente departamentaliza as coisas, e isso não é bom na vida cristã. Quando Cristo é o centro da nossa vida, aquilo que é secular deixa de sufocar a gente e passa a ser um campo de missão, um campo de trabalho, de propósito. Jesus disse que a gente devia buscar o reino de Deus antes de qualquer coisa, e as demais coisas seriam acrescentadas. Então, se você é jovem, percebe que, no fim das contas, parece que você está realmente supervalorizando aquilo que é secular, aquilo que é dessa vida, sabe? Esses valores transitórios, e você sente falta de uma comunhão maior, de um espaço. Eu acho que é hora de refletir, parar. Esse próprio sentimento, essa própria consciência de que precisa dar mais tempo para Deus e para a sua vida cristã ser mais desenvolvida, mais nutrida, mais saudável, já é um bom sinal, né? Porque eu não concordo que haja essa vida secular e essa vida espiritual. Toda vida espiritual, toda vida é espiritual quando ela é vivida em Deus. Então, o seu trabalho, você é universitário, você é bancário, seja lá o que você faça, a sua profissão, ou o seu trabalho, ou o seu estudo, Uhum. aquilo ali é para a glória de Deus. Cada jovem, ele precisa entender que ele faz parte de um plano maior, de um propósito maior. Seja carpinteiro, seja professor, seja balconista, seja cobrador de ônibus, motorista, eu estou dirigindo para a glória de Deus. Parece Sim. uma loucura, mas é isso, é o dia a dia, é 24 horas. Eu não posso ter o meu momento, eu não entendo como uma pessoa acorda pela manhã, aí depois ela tem o tempo de ler a Bíblia, ela tem o tempo de, de orar, o tempo devocional é o tempo devocional do dia. E o resto do dia? O que eu vou fazer com ele? Acabou meu tempo devocional, então Deus vai me esperar até amanhã, naquele mesmo horário? Entende? Verdade. Então, a questão é essa, só para tentar fechar essa questão. Eu posso, veja bem, eu posso não passar 30 minutos ou uma hora em oração. Eu posso não ter uma hora de oração, mas eu também não passo nem uma hora sem orar. Você entendeu? Sim, sim, Uhum. sim. A questão é essa, ter uma Eu não vida de fico verdade 30 com minutos Deus. de joelhos. Eu não fico 30 minutos de joelho, mas eu também não fico 30 minutos sem orar. Uhum. Então, é o relacionamento. O segredo está no relacionamento. Se você é jovem, percebe que você precisa mexer com essa sua vida para ela sair do natural, sair das coisas, sabe? Sair do terreno, daquilo que é daqui. Então, você ajustar seu foco, né? Porque eternidade não é só tempo sem fim, um tempo que nunca acaba. Eternidade também é qualidade de vida, é relacionamento. A gente não espera somente a eternidade, porque a gente não vai nunca mais morrer, a gente vai ter a vida eterna. A vida eterna implica
numa vida de gozo, Uhum. numa vida de plena presença de Deus. Sim. Começa aqui. Jesus disse: a vida eterna é essa, que te conheçam como o único Deus verdadeiro. Então, a vida eterna, ela começa aqui e ela se estende pela eternidade, entende? Uhum. Na minha experiência, é o dia a dia com Deus, toda hora em comunhão com o Senhor, me relacionando com Ele. Uhum. Amém. Quando isso acontece, quando esse nível de relacionamento, de vida cristã com Deus, pelo Espírito Santo, acontece, você não tem tempo. Tudo que você tem, tudo que você faz, é para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Então, a Uhum. minha profissão, o meu contato com o meu vizinho, a pessoa que me aborda no trânsito, o que eu faço é para a glória de Deus, eu estou vivendo um propósito, Sim. sabe? Então, eu tenho que ter consciência disso. Se isso acontece, eu vou viver em comunhão com Deus plena. Uhum. E vai ser uma bênção. Eu acho que é por aí. Não Sim. sei se eu fui clara na minha forma de expressar, mas Ficou ótimo. se alguém tem problemas no sentido de perceber que eu preciso dar mais tempo para Deus, não, você não precisa dar mais tempo, você precisa dar tudo. Sim. Sim. Você precisa viver com Ele, nele, para Ele e por Ele, sem ter mais espaço para mais nada. Isso não quer dizer que você vai ficar o dia todo de joelhos, ou jejuando o tempo todo, ou indo de um círculo de oração para outro. Não. Isso quer dizer que você vai estar cada dia levando a sua cruz. Não foi isso que Jesus disse? Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz. Isso quer dizer que nós temos uma cruz para cada dia. É. Eu não preciso carregar de ontem, eu basta carregar de hoje. Terminou o dia de hoje, Senhor, que meu dia. Tudo que eu consegui, eu não consegui. Eu quero dormir sem peso. Amanhã eu não vou acumular de hoje, eu vou pegar de amanhã. Entende? Nós Uhum. temos uma cruz cada dia. E a gente seguindo Jesus, um dia por vez. De força em força, de graça em graça, de glória em glória, até chegar à estatura do varão perfeito. Sem peso, sem religiosidade, sem forçar a barra, porque viver com Jesus é muito bom Verdade. e é suave, porque ele disse que o cargo pesado é dele. Ele é quem leva o nosso cargo. O dele é suave para nós. Uhum. Por isso que tem a ver com relacionamento, tem tudo a ver com relacionamento com Deus. Uhum. Irmã Mísia, a gente chegou num ponto da conversa em que a gente estava falando sobre eternidade, e a senhora tocou muito bem nesse ponto relacional, em a gente estar com Deus, né? Não só por uma mera obrigação de passar X tempo, seja em alguma atividade da igreja, ou até mesmo, não sei, em algum culto, mas da gente passar tempo se relacionando com esse Deus. E eu entendo que a vida cristã é uma caminhada, né? A gente caminha com Deus. E nesse caminho a gente se relaciona com Deus. E eu queria saber da senhora. A senhora nos traz muito essa questão relacional. E como um jovem de hoje, com todas as obrigações que ele tem, sejam metas pessoais, metas de vida profissional, de vida amorosa, metas em todos os âmbitos, como esse jovem ele pode ser atraído por esse Deus? Porque às vezes eu vejo na geração uma falta de, de curiosidade por esse relacionamento com Deus. E talvez essa curiosidade de relacionamento com Deus me faz cada vez viver menos pelo que é eterno. Então, como a gente contempla a Deus e é atraído por essa presença, sabe? Por esse relacionamento.
sabe? Essa é a minha dúvida. Como o jovem de hoje, ele pode ser atraído Ok. para Deus? Antes de entrar exatamente nessa questão que você está pondo, Uhum, antes de entrar nessa questão propriamente, eu queria só complementar para quem nos ouve que quando eu falo sobre relacionamento, quando eu falo assim de não só fazer, ou estar numa atividade direta da igreja, eu não estou jamais desmerecendo a nossa participação ativa nos trabalhos da igreja, de jeito nenhum, sim, porque eu sim, fazia isso. sim, Eu fazia isso por uma necessidade de querer mais, sabe? sim. Descobrir esse propósito. Eu me lembro que eu ia no sábado para a consagração do coral no Tempo Central, eu ficava para o ensaio, eu dormia na igreja, de sábado para domingo, sozinha lá no primeiro andar, e na escola dominical de manhã, antes da escola dominical, eu estava na Sim. consagração coral, e depois eu emendava na escola dominical a campanha. Eu só voltava à noite, depois do culto. Aham, Eu ia com mala, com tudo, com bolsa, para dormir, tomar banho na igreja. aham. Eu fazia isso. Então, é muito importante, ainda mais agora, que a igreja tem tantas oportunidades de serviço. Sim, É muito necessário que a gente participe. sim. Agora, o que eu quero deixar claro é que toda essa participação, envolvimento nas atividades, se ela for, se ela for feita na base de uma coisa mecânica, automática, para mostrar uma participação somente ativa e ativista, sem relacionamento real, pessoal, independente das paredes da igreja, ou dos cultos dominicais, ou do fim de semana, o que é que pode atrair Deus à vida desse jovem? A um relacionamento mais próximo, no meio de tantas coisas que ele tem para fazer no seu dia a dia, não é? Eu acho que é necessário nós, jovens, né, praticarmos, nós jovens, olha, eu estou me incluindo, É. é necessário praticar, sabe? É Sim. necessário praticar uma desaceleração. O que é que eu quero chamar de desaceleração? Mesmo que seja por minutos. A Bíblia diz que Jesus, ele frequentemente ele se retirava para orar. Uhum, Mesmo com multidões esperando, Jesus parava e ele ia orar. Eu acho sim. que é a vida de oração. Uhum, Não é, entendam, não é o programa de oração, não é o círculo de oração, é a vida de oração. é. Mas é claro que para eu desenvolver a minha vida de oração, eu preciso muito do círculo de oração. Eu Uhum, preciso muito do culto de oração, né? uhum. Mas eu estou dizendo que é mais do que isso. É mais do que um programa que tem horário de começar, horário de terminar. É aquilo que eu falei, eu posso não ficar de joelhos 30 minutos, mas eu não passo 30 minutos também sem orar. Então, é uma vida, é orar sem cessar, literalmente. Então, a gente precisa praticar essa desaceleração. O relacionamento com Deus, ele é intencional. Uhum. Eu tenho que colocar um propósito no meu coração, eu tenho que decidir, abrir mão de muitas coisas. O problema é que a gente quer tudo e Sim. mais alguma coisa, mas você não consegue. Você precisa disponibilizar tempo, do seu tempo. Uhum. Trocar aquele consumo rápido por experiências mais profundas. Uma outra coisa que eu diria é a questão da nossa mente. A nossa mente, a mente do jovem hoje, ele está sendo profundamente, constantemente bombardeada por muitas informações imediatas, rápidas. Aquela telinha que você só fica passando, aquilo ali leva a mente da gente a uma experiência muito rasa, sabe? Essas mensagens rápidas, esses vídeos curtos, leva a gente a viver muito no raso. Nós precisamos de experiências mais profundas, a gente precisa ler textos mais longos, ler mais a Bíblia. Sabe, o segredo está no relacionamento com Deus, é a palavra, é a oração, é o relacionamento com o Uhum. Espírito Santo. Jesus disse: o mundo não vê e nem o conhece, mas Uhum. vós o conheceis, porque ele está convosco e habita em vós. Então, Uhum. ele é o nosso amigo, ele é o paráclito, é aquela pessoa autorizada, é Deus conosco e em nós. Então, a gente precisa valorizar relacionamentos e não aquelas conexões rápidas. Sobretudo, valorizar o nosso relacionamento com Deus. E como é que a gente se relaciona com Deus? Pela oração, pela palavra, pela comunhão dos santos,
pela congregação, pelo ato de congregar, sabe? Pelo relacionamento com a família de Deus como membros do corpo que nós somos. Sim. Então, assim, priorizar, sabe? Priorizar o propósito, Uhum. aquilo que dá propósito, aquilo que faz sentido. Uhum. Não aquele prazer rápido, sabe? Que o mundo oferece. E quando eu falo isso, eu não estou nem falando de prazer rápido da carne, não. Eu estou falando Uhum. mesmo de coisas normais do dia a dia, mas que não levam no fundo a nada, não constrói. E que a gente pode trocar por coisas mais significativas, sabe? Então, a gente precisa nutrir mais a nossa alma. A nossa alma precisa ser mais nutrida. E alimento para a alma não são coisas, não é sentimentais, né? Coisas naturais, são coisas espirituais que alimentam a alma. Sim. Né? A Bíblia fala, Jesus fala daquela parábola do homem que juntou e disse: ai, minha alma, come, bebe, regala-te. Né? Ele falou: não, louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma. Quer dizer, ele queria dar à alma um alimento errado. A alma não se alimenta de coisas, de comida, de cereais, Uhum. daquilo que ele encheu os armazéns. A alma se nutre de coisas espirituais. Então, nós não fomos criados para viver no ritmo da máquina. A gente foi criado para viver no ritmo do Espírito, Sim. principalmente nós, como jovens crentes, que conhecemos a verdade do Evangelho. Então, é necessário que toda uma reconstrução, sabe? À luz da palavra de Deus. Uhum. O mundo hoje, ele corre, o mundo hoje, ele corre, ele nos leva a correr, mas Deus, ele nos chama para a gente permanecer, Sim. para a gente parar, para a gente concentrar, para a gente desacelerar, sabe? Uhum. Então, acho que seria isso, mais ou menos, pelo menos na minha experiência. E o bom de se relacionar com Deus pela palavra, pela oração, pela comunhão dos santos, né, com a igreja, é que esse relacionamento ele, ele aumenta, ele constrói, Sim. ele se amadurece, é isso que eu quero dizer. Ele amadurece, ele cresce, porque Deus é uma pessoa. Uhum. Ele é uma pessoa, ele tem todas as características de uma pessoa divina. O nosso Deus é Deus pessoal. Sim. Ele fala, ele ouve, ele sente, ele se relaciona conosco. Uhum. Então a gente pode se relacionar com Deus de verdade. Sim. Apesar desse caos que o mundo está, eu posso falar com Deus na confiança. Agora a Bíblia diz, né, que o que não for feito por fé é pecado. A gente tem que confiar e crer que ele responde e confiar na sua palavra. Sim. Ele eu não posso explicar. É como você só aprende a orar orando, É. só Uhum. aprende a ler a Bíblia lendo. Então, e se relacionar, você aprende a se relacionar. É Então, eu verdade. desafio os jovens para que eles tenham assim ações que impactem para a eternidade. Eles precisam viver um relacionamento real e Uhum. saudável com Deus. Uhum. Isso é possível, porque o Espírito Santo está conosco e está em nós. A Sim. palavra de Deus é nosso alimento diário. Sim. Ela é perfeita. Ela fala de todos os assuntos, ela trata de tudo. Então, nós temos nós temos todos os recursos de Deus para cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. Sim. Ele nos habilitou de tudo que é necessário. Porque às vezes a pessoa diz assim: esse tipo de coisa não é para mim, é para você, você que tem esse jeito. Não, Deus tem um propósito, eu falei antes, um lugar para cada crente no seu reino. É verdade. Então, ele tem, eu tenho, Deus me deu toda a capacidade que eu preciso para cumprir o propósito que ele estabeleceu. Eu não tenho capacidade de cumprir o propósito que Deus estabeleceu para você, Ruth. Quem tem é Uhum. você. Mas eu tenho. Por quê? Porque ele vai me dar todas as condições necessárias que eu preciso, seja financeira, seja É verdade. saúde, seja o que for. Ele vai prover todos os recursos que vêm dele mesmo para que eu possa cumprir. Porque ele não é injusto. Ele nunca vai nos dar além das nossas forças. Entende? Toda a graça necessária para cumprir o propósito ele já liberou para nós. Isso não é uma palavra de afirmação, e nem é aquela coisa que a pessoa fica falando, Aham. decretando, amarrando, soltando. Não tem nada a ver. É simples.
Deus mandou você fazer, ele te capacita para fazer. É Não te verdade. mandei eu, ser forte e corajoso. É Não verdade. temas, não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que Aleluia. andares. É só isso, Amém. sabe? Deus a gente aqui complica, mas o evangelho é simples. É simples, é muito simples. Olha, você vive os princípios e ele cumpre as promessas. Simples assim. É verdade. Você não precisa se apressar, nem sofrer por antecipação, nem celebrar por antecipação. Você dá Verdade. só o primeiro passo. Aquilo que ele mandou você Uhum. fazer, você faz. Aí ele vai e mostra o próximo. Aí você faz também. Aí ele vai te mostrando, aí vai aumentando a intimidade. Uhum. Aí aquele tempo que você levou para compreender que precisava dar aquele passo, lá na frente, você já vai entender com mais facilidade, você vai demorar menos tempo. Aí o Uhum. relacionamento vai crescendo. Irmã Tem Mísia, graça. irmã Mísia, Sim, querida. a gente não vai conseguir passar mais tempo com a senhora. Eu amei o episódio, esse episódio especificamente. Eu acho que foi muito edificante, né? Todos até agora foram, mas esse foi de uma forma diferente. Acho que Deus fala conosco na maneira simples, né? Muito do que a senhora estava falando de maneira até relacional. E a gente se relacionando com os nossos irmãos também, a gente percebe o falar de Deus. E cada pessoa que fala aqui com a gente no podcast, a gente percebe que Deus vai tratando de alguns assuntos com a gente. E Deus tratou de muitos assuntos hoje conosco, né? E a gente queria que a senhora deixasse suas considerações finais. Estamos nos últimos instantes e queremos que a senhora dê as últimas dicas em relação ao tema Vivendo pelo que é Eterno para os jovens de hoje. Eu só tenho mais o que dizer aqui, é para você que nos ouviu até agora, teve a paciência de nos ouvir até agora, Verdade. é que confie na graça de Deus. Graça não é somente o favor imerecido, ela é também aquela capacidade extra que Deus nos dá para fazer grandes tarefas, coisas que a gente pensa que não consegue fazer. Eu sou, até hoje, uma improvável. Se você analisar a fundo meu perfil e muitas coisas que eu não consegui dizer, eu seria uma improvável. Mas Deus continua chamando as coisas que não são para confundir as que são, chamando as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, para que a excelência e o poder seja dele e não de nós. Sim. Então, não tenha medo de se entregar. Não tenha medo, porque tudo que Deus faz, ele tem dimensão de eternidade. A partir de agora, a partir de então, assuma com Deus um compromisso de viver o propósito dele. Ele dá direito para que você faça planos. Então faça, mas deixe que a resposta certa e final seja dele, porque ele confirma os seus propósitos, o seu propósito na nossa vida. E não tenha medo. Não tenha medo, vá em frente, confie na graça, no poder do Senhor que nos capacita para realizar a sua vontade. E pode contar com as minhas orações. Amém. Eu tenho orado pelos jovens da nossa igreja, os jovens de Pernambuco, os jovens do Tempo Central, que é a minha congregação, mesmo que poucos dos jovens me conheçam de perto, mas eu sei que Deus tem um propósito lindo com a nossa igreja, com a nossa administração, com o nosso pastor. E a nossa igreja é uma das que mais dá oportunidades aos jovens para servir. Verdade. É Então, verdade. ninguém tem desculpa. Ninguém Ninguém tem tem desculpa. desculpa. Não é? Ninguém. Então, sirva, entregue-se, confie e aprende. Porque na eternidade tem muita coisa que você não vai conseguir fazer, que você só vai conseguir fazer aqui, enquanto está aqui. Na eternidade são outras tarefas. Então, aproveite. Entregue ao Senhor os seus dons, os seus talentos, a sua profissão, o seu tempo. Entregue a Ele. Deixe que Ele use tudo isso para a honra e glória do seu nome.
Eu também quero agradecer muito a oportunidade de ter estado aqui com você. Foi uma honra pra gente, irmã Mísia. Com certeza. Uma honra gravar com meu amigo também aqui, Silvio. Uma honra, com certeza, com certeza. E poder estar com a atenção de todos também e com a presença tão ilustre da irmã Mísia é uma bênção para cada um de nós. Uma honra ter você nos ouvindo. Chegamos ao fim de mais um podcast Unijovem. E não se esqueça de nos acompanhar. Agora estamos no YouTube, estamos chiques, ok? Não tem desculpa também para não ver. Para não ver, para não escutar. Além do Spotify, que é o de praxe, onde estamos, tá certo? Então pode ouvir o outro episódio que foi feito com o nosso pastor Gila e nossa irmã Vera, também está uma bênção. E continue por aí, quem sabe a gente aparece de novo Quem no sabe? próximo podcast Unijovem. Unijovem.